Hoje, no culto da manhã, aconteceu algo interessante aqui, né? Porque eu estava cantando essa canção que nós cantávamos há pouco, né? E essa última parte, esse finalzinho da canção, né? Quando nós cantávamos aqui, dizendo: Senhor, quero ser como Tu, né? E repetíamos essa frase: Senhor, quero ser como Tu. Quero ser um vaso em Tuas mãos, né? Senhor, eu quero ser como Tu. Então me veio no meu coração algo. Eu havia preparado uma outra mensagem para pregar hoje, uma outra palavra para estar ministrando, mas enquanto estava cantando essa música, veio algo no meu coração, e eu acredito que eu não poderia seguir aqui com o plano, né? Aquilo que eu havia programado para pregar, sendo que naquele momento, então, Deus estava falando algo, né? Eu penso que aquilo que Deus estava falando não era apenas comigo ali, mas sim até para trazer para a igreja. E aí na hora, então, eu mudei aqui o roteiro, né? Deixei de pregar a mensagem que eu iria pregar, prego em qualquer outro dia, e resolvi falar um pouquinho sobre aquele sentimento, aquele entendimento que veio no meu coração enquanto eu cantava aqui, enquanto eu ministrava. E eu peço que abra a Bíblia, vamos abrir em Efésios, capítulo de número 5, e eu espero conseguir aqui expressar aquilo que veio ao meu coração, por mais que não tivesse ali preparado nada, então ministrei daquela forma mesmo, tive que na hora ali lembrar alguns versículos da Bíblia e ministrar. Eu quero fazer exatamente a mesma coisa agora neste culto, e que o Senhor tenha liberdade, assim como teve no culto anterior. Então, Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Deixa aberto aí que daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura. Mas como eu dizia, o que veio no meu coração naquela hora, né, lembrando que nós cantávamos: Senhor, quero ser como Tu, né? Então, eu me lembrei daquilo que o diabo, ele queria ser como Deus, verdade, não é? E isso ocasionou a sua queda. E o diabo, a gente já vai ver essa passagem, eu estou lhe adiantando só, para você já entender, já desenhar o que eu quero ministrar aqui, e depois a gente só trabalhar essa ideia. E o diabo conseguiu convencer a Eva, né, justamente com relação a isso: olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Pastor, então é errado eu querer ser como Deus, pastor? Então eu não poderia estar cantando, né? Senhor, quero ser como Tu, Senhor, quero ser como Tu. Não. Mas o que veio no meu coração naquele momento é como o diabo, ele muitas vezes pega um sentimento que é legítimo, ele pega um anseio do nosso coração, que o próprio Deus colocou em nós, e ele então deturpa aquilo ali, e para alcançar aquilo que o nosso coração deseja, muitas vezes ele oferece algo que vai contra a vontade de Deus. Nesse texto aqui de Efésios 5, a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então o próprio Deus, ele deixa claro que ele quer ser imitado, que ele quer que eu e você se torne, como cantávamos há pouco: Senhor, quero ser como Tu, eu quero ser como o Senhor, eu quero imitar o Senhor, eu quero a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Amém? Então olha só que fantástico isso. Quando Deus criou o ser humano, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus sempre quis que o homem fosse parecido com ele, que o homem fosse a sua imagem, a sua semelhança, que o homem fosse como Deus. Amém? Essa é a intenção
de Deus. E Deus, eu penso que Ele colocou esse anseio em nós, né? Desculpe eu ficar voltando para essa canção, mas foi justamente quando cantávamos isso é que esse entendimento veio. Mas há no nosso coração, quando a gente canta, Senhor, eu quero ser como o Senhor, é porque dentro de nós tem esse anseio de ser como Deus, de ser cada dia mais parecido com o Senhor. E entenda, não há nada de errado nisso. A Bíblia está mandando a gente ser. O próprio Deus nos fez a imagem e semelhança dele. É interessante que a primeira vez que os cristãos, né, os discípulos de Cristo são chamados de cristão, eles são chamados dessa forma até de uma maneira pejorativa, que queria dizer assim, Cristozinho, né? Um pequeno Cristo, essa turma aí que quer ficar imitando Jesus, essa turma aí que quer ficar imitando Cristo, né? Então era uma forma pejorativa, só que aqueles discípulos de Jesus, eles ouvindo então as pessoas chamando eles daquela forma, eles falam, não, é isso aí mesmo que a gente é, nós estamos lutando para ser parecidos com Jesus, nós queremos realmente ser um imitador de Jesus. Então o próprio cristão é isso, é uma busca minha, sua, de cada discípulo de Jesus, de a cada dia se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Então esse é um anseio, repito, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Mas o diabo muitas vezes consegue pegar esses anseios e transformar então isso, né, em algo ruim. Foi o que ele mesmo fez ao querer ser como Deus, né? Subirei o mais alto, colocarei o meu trono acima das estrelas e tal. E esse anseio dele o derrubou, fez com que ele viesse se tornar Satanás. Só que é muito interessante que ele vai lá, e é isso que eu quero que você entenda, ele pega algo que já está dentro da gente, ele pega um anseio que já é lá do nosso coração, só que ele deturpa aquilo ali. Ele vai lá e ele oferece, na verdade, aquilo que eu estou chamando hoje de um caminho alternativo, de um atalho, né? E aí, se a gente for lá para Gênesis, capítulo de número 3, eu gostaria que você acompanhasse aí comigo. É exatamente isso que o diabo ele faz. Diz assim a Bíblia: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, olha só, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, e pronto, está feita a desgraça da humanidade. Amém? Então, quando Deus colocou no ser humano, no homem, na mulher, o anseio, o desejo de ser como Deus, era para nós olharmos para Deus com admiração. Amém? E por essa admiração dizer: puxa vida, eu quero ser como o meu Senhor, eu quero ser como Ele, eu quero ser bom como Ele é, eu quero ser santo como Ele é, né? Até a própria, eu citei há pouco Efésios 5:1, ou nós lemos junto Efésios 5:1, mas a Bíblia também diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo: olha, me imite, seja igual a mim, se eu sou santo, você também deve ser santo. O próprio Paulo diz assim: olha, me imitem, porque eu imito a Cristo.
né? Então, me imitando, vocês estarão imitando a Cristo. Então, repito mais uma vez que não tem nenhum problema nós desejarmos ser como Deus, desde que a gente pegue esse anseio do nosso coração e trilhe o caminho correto, que, como eu disse, que é olhar para Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, né? Todos os quem Deus é, e dizer: eu quero ser como meu Senhor, eu quero ser santo. Mas por que você quer ser santo? Porque meu Senhor é santo, amém? Porque meu Deus é santo. Por que você quer amar as pessoas? Porque Deus é amor, e se Deus é assim, eu também quero amar, né? E assim por diante. Então, Deus coloca esse anseio no nosso coração para isso, mas aí vem Satanás e deturpa isso. Ele sabe que dentro de nós há esse anseio, e aí ele trabalha justamente isso. Olha, se você fizer isso aqui, você vai ser como Deus. Você está entendendo? Só que daí ele mostra um caminho alternativo completamente errado, é o atalho, né? Ele diz assim: tem um jeito mais fácil, você não precisa ser santo, você não precisa amar, você não precisa, você está entendendo? Você não precisa buscar a Ele, você não precisa ter comunhão com Ele. Não, come desse fruto. É que na verdade, e aí o diabo começa a trabalhar no coração ali da Eva, dizendo: na verdade Deus é um tanto quanto egoísta. Deus não é alguém assim tão admirável quanto você imagina. Deus, ele na verdade não quer que vocês sejam igual a Ele, mas se você desobedecer a Ele, se você se rebelar contra Ele, se você deixar de fazer o que Ele manda e fazer o que dá na tua cabeça, então você vai ser como Ele. E o pior de tudo é que ela dá ouvidos e entra por aquele caminho. Nós precisamos entender, Jesus ele disse: eu sou o caminho. E para nós vivermos aquilo que Deus já colocou no ser humano, esses anseios, daqui a pouco eu vou falar de outros ainda, mas esses anseios que Deus colocou no coração do ser humano, para nós vivermos isso e desfrutarmos da Deus, nós precisamos trilhar o caminho, Cristo, que é a palavra. Mas aí vem o diabo e oferece um caminho alternativo. Diz: não, esse caminho de Deus dá muito trabalho. Se você vir por aqui, tem esse atalho aqui, você vai chegar no mesmo lugar, só que mais rápido. Você vai chegar no mesmo lugar, só que de uma forma mais fácil. Só que ele nunca conta o preço que isso vai custar. Jesus ele disse que há uma porta estreita, um caminho apertado que conduz à salvação, e fala de uma porta larga e espaçosa, um caminho espaçoso que conduz à perdição. O diabo sempre oferece esse caminho alternativo, esse caminho mais fácil, esse desvio, né? Não, você não precisa. Esse que Deus está te apresentando, isso é muito difícil. Você ser igual a Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa. É uma busca por uma vida inteira, isso dá muito trabalho. Não, coma desse fruto aqui que é melhor. Poxa vida, mas para eu comer desse fruto eu vou ter que desobedecer a palavra. Sim, mas não tem problema, entra por esse atalho aqui e você vai chegar onde você quer. E quantas pessoas, né, assim como Eva fez, como Adão e Eva fizeram, quantas pessoas decidem entrar justamente por esse caminho, né? Então Deus coloca, por exemplo, no ser humano um anseio por liberdade. O ser humano ele tem esse anseio por liberdade, e foi o próprio Deus que colocou isso dentro de nós. E isso não é errado por si mesmo, assim como, né, eu querer ser como Deus não é errado, mas muitas vezes o diabo vem e engana o ser humano com relação a isso. Por que Deus colocou no nosso coração esse desejo pela liberdade e nos deu inclusive o livre-arbítrio, o poder de decisão, inclusive para decidirmos se nós vamos obedecer ou não? Inclusive para decidir se nós vamos escolher o Senhor ou o mundo ou o pecado.
Então Deus coloca dentro de nós esse anseio por liberdade, né? Para que nós não venhamos nos permitir subjugar pelo diabo, pelo pecado, pelas coisas dessa vida. Mas o diabo vem e oferece um caminho alternativo. Vem e oferece um atalho e diz assim: não, se você quer liberdade mesmo, então você não tem que obedecer a Deus, você não tem que obedecer os princípios bíblicos, você não tem que obedecer os princípios morais, você não tem que obedecer os seus pais, você não tem que obedecer nada, você tem que fazer o que dá na tua cabeça, aí você vai ser livre. Você tem que beber, você tem que fumar, você tem que se prostituir, você tem que viver os seus prazeres carnais, não é assim? Então ele entenda isso, ele pega um sentimento legítimo, um anseio legítimo do nosso coração, mas aí ele deturpa isso e leva para nós nos afastarmos de Deus. E aí quantas pessoas que se acham livres, eu faço o que eu quero, eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, eu vivo uma vida cheia de lasciva, eu faço o que dá na minha cabeça, eu sou livre. E a pessoa não consegue enxergar que é escravo do pecado, que é escravo dos vícios, que é escravo de Satanás. Mas o livre verdadeiramente é aquele que serve a Deus, aquele que adora a Deus, aquele que busca a Deus. Ele é tão livre que ele decide por escolha própria servir ao Senhor. Você está entendendo? Então, veja como o diabo ele vai agindo. Deus coloca no coração do ser humano também um anseio pela eternidade. Você já viu que ninguém tem pressa de morrer? Verdade, né? Ninguém tem pressa de morrer. Por quê? Porque no ser humano há aquele anseio pela eternidade, porque Deus nos fez como seres eternos, né? Porque não o nosso físico vai se acabar, mas o nosso espírito Deus fez para ser eterno. Agora, quantas vezes o diabo pega então esse sentimento, esse anseio que é legítimo, que o próprio Deus colocou na nossa vida, e ele então deturpa toda coisa. Aí a gente olha até para muitos momentos da história da humanidade, e as pessoas ali desde tempos remotos buscam alguma forma, alguma maneira de alcançar a eternidade, né? A fonte da juventude. Várias culturas têm uma forma de enxergar ou de buscar isso. Não, que há uma lenda, que há um tal, que tem uma fonte, que você beber daquela água, então você não vai envelhecer e tal. Hoje em dia as pessoas se voltam muito para a ciência, né? Para tentar uma forma de viver mais, de ter uma qualidade de vida maior, e isso, aquilo. Então você veja que o anseio do coração é correto. Mas qual que é o caminho? Deus colocou isso em nós para que eu e você nos preocupássemos com a eternidade. Para que eu e você sempre nos lembrássemos que a vida não acaba aqui. E por causa disso pensássemos naquilo que é chamado da vida após a morte. Amém? E disséssemos: poxa vida, deixa eu viver a palavra, deixa eu guardar a minha vida, deixa eu buscar a salvação que só Cristo pode me dar, porque eu quero a vida eterna. Então Deus colocou esse anseio por um propósito. Amém? Mas aí vem o diabo e tenta mudar isso, e tenta alterar isso, e tantas outras. Eu poderia passar aqui, quem sabe à tarde, dando exemplos como o diabo faz isso. Até perceba o desejo sexual. Meu irmão, foi Deus que colocou no ser humano, foi Deus que colocou no homem o desejo sexual, foi Deus que colocou na mulher o desejo sexual, e ele não é errado, não tem nenhum problema, porque senão Deus não teria colocado o ser humano. Agora, quantas vezes até na história, e até na história da igreja em si, né, o desejo sexual foi visto como algo pecaminoso, como algo errado, como algo que tem que ser condenado. Não, os padres têm que fazer ali
o voto de castidade, não se podem casar, as freiras também, então vamos fazer monastérios, colocar pessoas lá dentro, você está entendendo? Né? E se combateu isso, só que, meu irmão, Deus colocou no ser humano o desejo sexual, o anseio, e não há nada errado. Por que Deus colocou? Né? Para que um homem olhasse para uma mulher, desejasse, casasse com ela, constituísse família, e assim o ser humano fosse, a espécie fosse mantida, né? Agora, vamos parar para pensar, o desejo sexual é mais forte, principalmente nos jovens, né? Então, por quê? Para chegar um momento, olha como que Deus fez a coisa, né? Chega num momento onde aquele jovem já alcançou uma certa maturidade, diferente da criança ali, do adolescente até, e aí o diabo, né, cada vez mais cedo tenta despertar nas crianças, adolescentes, isso usando a mídia, isso usando tantos outros meios para despertar a sexualidade precoce, né? Mas não foi como Deus instituiu, como deveria ser, mas sim o jovem. Para quê? Para que quando ele chegasse a uma certa idade ali, né, ele, por causa do desejo sexual, ele começasse a olhar para uma moça, a moça começasse a olhar para um rapaz, um gostar do outro e dizer: puxa vida, eu quero casar com essa moça. A moça, eu quero casar com esse rapaz, mas e aí? E aí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma casa, porque eu vou me casar, eu vou constituir família, então agora eu vou dar tudo de mim. Não é assim? E aí ele então, né, se prepara para formar uma família, e aquele anseio, aquele desejo, ele vai ter que controlá-lo por um tempo, até conseguir chegar ali, né, no momento certo de se casar e de constituir a família. Isso é uma bênção. Mas aí o diabo, vamos parar e pensar no Jacó, não foi isso que aconteceu? O Jacó chega na casa de Labão, olha para Rebeca, rapaz, se apaixonou por ela. Você acha que ele não tinha impulsos sexuais para com ela? É óbvio que levou ele a se apaixonar, foi isso. Então ele diz: eu tenho que casar com essa moça. Aí o pai diz: beleza, trabalha 7 anos por ela. E ele trabalhou ou não? Ele até foi enganado, porque trabalhou mais 7, né? Mas meu irmão, ele trabalhou aqueles 7 anos, e olha o que a Bíblia diz: e aquilo pareceu pouco aos seus olhos, de tanto que ele a amava. Então o camarada se dedicou como nunca ao seu trabalho, que é justamente naquele momento de começo de vida, que o jovem tem mais força, tem mais pegada, que ele pode então construir a sua casa. Você está entendendo? Para então se casar e constituir a família. Foi o que aconteceu com Jacó. E Deus estabeleceu, esse é o caminho, só que o caminho, a porta é estreita. O caminho é apertado, ninguém falou que é fácil, tem todo um processo, leva tempo, mas é assim que Deus programou para que as coisas fossem. Mas aí vem o diabo dizendo: rapaz, você está cheio de hormônio, você está cheio de impulso, cheio de desejo, casar? Tá doido, rapaz? Não, isso aí demora muito. Não, isso aí dá muito trabalho, né? Não, casar é complicado, vai que não dá certo. Não. Não, você pode fazer o que você quiser. E hoje em dia está até assim, né? Não só o que você quiser, mas com quem você quiser. Seja com homem, seja com mulher, seja com o que for. Temos até com a árvore já, né? Mas não é verdade? Então o diabo vai lá e deturpa toda coisa. Não, você não precisa esperar o casamento. Não tem problema nenhum você ter relação sexual no seu casamento. Não tem problema nenhum você ficar com um, você ficar com outro, você ficar com 2, 3 ao mesmo tempo. Não tem problema. Então o diabo vai lá e oferece um atalho. Só que entenda, mais uma vez eu falo, ele pega um anseio genuíno do ser humano. Um anseio que o próprio Deus colocou no ser humano, mas que tem uma finalidade, mas que tem um porquê,
mas que tem um caminho a ser traçado. E esses anseios que Deus coloca no nosso coração é para que a gente consiga aguentar a jornada, você está entendendo? É para que a gente consiga trilhar o caminho de maneira certa. Não, eu quero viver isso, mas eu vou viver isso conforme Deus estabelece. Eu vou viver isso conforme a palavra de Deus, e aí vai ser bênção na nossa vida. Mas quando nós nos deixamos levar por aquilo que o diabo ele está colocando, então a gente toma um caminho, um atalho, um caminho alternativo, que a Bíblia já diz que o homem ele olha e o caminho parece direito, parece ser bom, mas que o final dele são caminhos de morte. É isso que o diabo oferece. É a porta larga, é o caminho que é espaçoso, mas que Jesus diz que conduz à perdição. Perceba que Deus coloca no ser humano um anseio por progredir, um anseio por prosperar, um anseio por ter uma vida melhor. E isso é errado? Não. É errado você querer crescer, querer progredir, você ter, está me fugindo a palavra, mas uma ambição. Lembrei da palavra. Ambição é errado? Não, a ambição é eu querer alcançar algo grande. O problema é como o diabo pega aquele anseio, você está entendendo? E usa aquilo de uma maneira deturpada. Então, não é errado, a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Deus quer que a gente prospere, só que há princípios, há normas, há formas de eu fazer isso. E aí Deus vai estabelecendo a palavra dele, um exemplo só, para eu ser dizimista, para eu ser ofertante, para eu ser fiel a Deus, para eu não ter que puxar o tapete de ninguém, assim por diante. Só que daí vem o diabo e diz, não, mas isso aí você vai levar muito tempo você prosperar desse jeito demora demais. Não, tem um jeito aqui, ó, você faz assim, ó, você passa esse aqui para trás, passa a perna você dá uma roubada aqui nos impostos, dízimo, não, tá doido, não, dá oferta, não, que isso, você tem que pensar em você e tal, você está entendendo? E meu irmão, esse caminho que a pessoa olha e diz, mas esse aqui eu vou chegar bem mais rápido, mas esse caminho vai levar à morte. Como eu disse, o diabo nunca fala o preço que vai ser pago. A pessoa pode até alcançar muito mais rápido, mas ele nunca vai contar o preço. Então, eu repito que eu poderia falar de inúmeros exemplos, mas eu creio que você já entendeu que há anseios dentro de nós, e que esses anseios não são errados ou problemáticos por si só, porque senão Deus não colocaria dentro da gente, amém? Mas existe um caminho para alcançarmos, para que aquilo seja bênção na nossa vida, amém? E quando a gente decide, por influência maligna, deixar esse caminho tomar atalho, é onde esses atalhos vão levar à morte, vão levar à perdição eterna. Então, é isso que nós precisamos ver. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Olha, há esse desejo, há esse anseio no meu coração, mas eu estou trilhando o caminho ou eu estou querendo pegar atalho? E que eu e você temos a sabedoria de dizer, não, eu vou trilhar o caminho, ainda que possa demorar mais, ainda que possa ser mais difícil, ainda que a porta seja apertada, difícil de passar, ainda que o caminho seja estreito, difícil de trilhar, mas é esse que eu vou trilhar, porque eu quero que isso seja bênção na minha vida, amém? Então que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, entender essa verdade, a palavra, que eu creio que hoje Deus veio e mudou tudo o cronograma aqui, justamente porque queria comunicar essas verdades conosco, amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós orarmos, clamarmos ao nome.